Fala empresário, empresária, estamos aqui em mais um podcast Tecnobit e o nosso convidado de hoje é Edson Ritter. Ele é especialista em direito tributário com atuação focada em holding familiar. E aí, Edson, como é que tá? Tudo bem, Fábio. Prazer estar aqui com você, meu amigo. Bacana, bacana. Bom, hoje nós trouxemos o Edson para tirar todos, na verdade, a maioria dos empresários, pelo menos até para mim, é assim uma incógnita, né? O que é holding familiar? Para que serve? A gente tem uma noção, poxa, holding, o que eu sei de holding é a proteção. Poxa, todo mundo quer proteger aí seu patrimônio, de repente pagar menos imposto, ter mais segurança nesse processo, né? Mas surgem um monte de dúvidas e hoje nós trouxemos o Edson aqui para uma sabatina para nos esclarecer, né, aos empresários, né, um tema tão relevante, tão importante nos dias de hoje. Fantástico. Exatamente, eu acho que é um tema que foi popularizado no Brasil, né, de um tempo para cá, né? Fala-se muito em holding. Poxa, monta uma holding, abre uma holding. Parece que holding é a solução para tudo e para todos os problemas do empresário, né? Verdade. E vamos lá, vamos conversar um pouco aí para vocês entenderem aonde que se aplica, como funciona, de onde surgiu, né, esse negócio chamado holding aí. Isso, bacana, bacana. Então vamos lá. Bom, primeira dúvida, precisa de ser empresário para ter holding? Então, vamos lá. Ô, Fábio, olha só que interessante. Holding, na realidade, assim, se você for pegar a fundo a raiz do termo, holding ele é um termo derivado do inglês, né? Uhum. Ele vem do to hold, que significa segurar, proteger, né? Uhum. Porém, se você for aplicar isso no contexto empresarial, a ideia da holding, ela vem exatamente ligada a controle, certo? Perfeito. Então a holding ela foi um instrumento criado no século XIX nos Estados Unidos. Então, se você pegar lá antigamente, aqueles magnatas da indústria americana, que eram proprietários de inúmeras empresas e atendiam diversos segmentos, eles tinham uma dificuldade de gerenciamento daquilo. E aí foi quando eles criaram essa estratégia, e já entrando no que é holding, né? Essa estratégia jurídica de você ter uma empresa que controla um grupo maior de empresas. Então o holding, o termo holding, ele vem do inglês e foi popularizado no Brasil, posteriormente nos Estados Unidos mesmo. Eles foram utilizando essa sistemática, essa estrutura em propriedades familiares. Então foram criando os mecanismos que fizessem sentido ali para dentro de estruturas menores familiares. Mas no início de tudo a ideia era essa, era você ter uma empresa que ficava acima do grupo de empresas operacionais, que era chamada empresa controladora, mas com a busca mesmo era do quê? De você manter um controle centralizado, você facilitar a gestão, tanto operacional quanto administrativa daquele grupo empresarial. Sim. Então, holding, hoje na prática, o termo derivado do inglês, ele significa, já ligado à classe empresária, a uma forma de você buscar controle para dentro da sua estrutura. Legal. Eu poderia entender como um guarda-chuva que está ali controlando e gerindo tudo que está abaixo. Eu acho que é uma analogia perfeita. Eu gosto de utilizar o termo guarda-chuva, porque a partir do momento que você cria uma holding, você está criando um guarda-chuva onde as empresas, a operação da família está abaixo. Legal. Então, assim, é interessante essa ideia, né, essa estratégia. Então, holding, na realidade, assim, a gente acha muitas vezes que holding é uma empresa, mas na realidade, holding, se você for a fundo, é um sistema, é uma estrutura que você cria com essa finalidade. Tá? No Brasil, por exemplo, nós temos 2 quinais de holding só, certo? Então, para você ver que a ideia não é uma empresa com... o objeto social dela é holding. Temos os quinais de holding de instituição não financeira e de empresa, o KINAI, que na realidade não é nem específico de holding, mas é de participação societária, controle em outras ações, entendeu? Perfeito. Então a analogia do guarda-chuva aí eu acho que se encaixa muito bem. Legal. Olha só, pensando nos empresários, né, da nossa volta, os nossos clientes, para quem que seria indicado começar a pensar ou já de imediato, poxa, preciso de uma holding? Para que tipo de perfil?
Então, olha só, isso aí é um tema bastante interessante também, porque assim, tem-se a falsa sensação de que para você ter uma holding, você precisa ser milionário, você precisa ter um patrimônio milionário, né? Mas aqui dentro desse contexto de gestão, de organização, que é um dos principais pilares que a holding busca estruturar dentro da família, dentro da empresa, você entende que pouco importa o tamanho do patrimônio, mas sim a intenção da família. Então, vamos lá. Quem que é a pessoa ideal para ter uma holding? Um empresário, um prestador de serviço autônomo, uma família com multipropriedades imobiliárias, uma família com pequenas propriedades, com menos patrimônio, uma família que tenha ativos e que eventualmente esses ativos corram risco de ir para um inventário. Então assim, sem adentrar aqui no mérito de patrimônio milionário ou não, holding, para quem que ela é indicada, vai depender muito da situação específica da família. A título de exemplificação, Fábio, eu vejo como interessante a pessoa que não tem nenhum imóvel, mas que está com a sua vida funcional ativa e tem a perspectiva de adquirir imóveis, uma pessoa ideal para constituir uma holding. Pode parecer estranho, mas na minha opinião, o melhor momento para você constituir uma holding é quando ainda o seu conjunto de patrimônio não é tão grande. Porque a partir do momento que o seu conjunto patrimonial vai ficando maior, até o custo de implementação de uma holding acaba sendo maior. Mas olha só, respondendo a sua pergunta, ainda utilizando a analogia do guarda-chuva, que eu acho muito legal. Se você hoje, mesmo tendo um pouco patrimônio, vamos dizer que você tem ali 2, 3 imóveis, tá? Esses imóveis te rendem uma receita de aluguel por mês, a título exemplificativo. Você constitui uma holding com um custo muito abaixo, mas você tem a perspectiva de daqui 10, 15 anos você aumentar o seu conjunto patrimonial. Porque você está trabalhando, você vai adquirindo outros imóveis. Então, na medida que você vai adquirindo esses outros imóveis, você já vai adquirindo eles por dentro da holding. Da forma correta, vamos dizer. Da forma correta, exatamente. Por quê? Valente da analogia do guarda-chuva. Você vai jogando os imóveis para dentro da sua holding, que muitas vezes já foi constituída, já foi feita até doação de cota de capital social, ou seja, implementado ali o planejamento sucessório da sua holding, e ao mesmo tempo você não eleva custo disso. Você vai jogando, você vai fazendo aportes de investimento, vai adquirindo esses imóveis dentro da própria pessoa jurídica e você vai crescendo de uma forma ordenada e estruturada. Entendeu? Bacana. Então, respondendo a pergunta, hoje pouco importa o tamanho do patrimônio do empresário. Agora, importa mais qual que é a atividade desse empresário. Vamos pegar aqui um prestador de serviço que está inserido dentro de uma atividade de alto risco, certo? Um médico, por exemplo, cirurgião, que está lá lidando com vidas, querendo ou não, a atividade dele é de alto risco. Pode haver discussão lá de algum problema, algum erro médico, um mau resultado, isso pode gerar processos. Se você tem uma holding, ao mesmo tempo que você estrutura a sua operação, eu tenho imóveis, eu tenho a minha casa, eu tenho ali a minha operação, que é o trabalho de medicina, mas em contrapartida com uma holding, eu tenho meu patrimônio listado dentro da holding. Automaticamente esse patrimônio não está mais no meu nome e não está à disposição de um eventual credor, de uma situação que pode comprometer o meu patrimônio. Olha só. Então, depende. Quem que é o cliente ideal? Depende. Sim. Depende de uma conversa, depende de entender qual que é a operação desse cliente, onde estão os riscos da atividade desse cliente, e aí, sob essa perspectiva, a gente consegue indicar, poxa, esse é um cliente interessante para uma holding. A gente faz a chamada análise ou estudo de viabilidade, se é um cliente ou não para a holding. Legal. E tem também, eu vejo que a holding, ela não tem uma única finalidade, ela tem um conjunto de finalidades. Exatamente. E eu queria que você me explicasse o seguinte, em relação à sucessão de herança, é viável uma holding? Planejamento sucessório. Planejamento sucessório. Então, vamos lá, dentre os principais conjuntos de benefícios que a holding se propõe a apresentar a um empresário, eu considero assim, que a gente tem 3 pilares para buscar, para praticar. O primeiro pilar é o pilar da proteção. Tá? Proteção que alguns chamam de blindagem. Vou fazer uma blindagem patrimonial, você ouve muito esse termo. Eu não gosto muito do termo blindagem, então eu prefiro proteção,
que, na minha visão, proteção patrimonial é você distanciar o seu patrimônio tangível. Aqui estamos falando de ativos imobilizados mesmo, imóveis, fazenda, enfim, como um todo, certo? Dos riscos advindos de atividade operacional, pegando ali o caso do médico que eu indiquei, certo? A atividade operacional dele traz riscos. Sim. Ao mesmo tempo, no momento que eu crio uma holding com essa intenção, né, buscando praticar esse principal pilar, eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando aquele imóvel que está registrado no nome da pessoa física e lançando ele para uma pessoa jurídica. Então, eu estou distanciando o meu ativo imobilizado, o meu patrimônio, dos riscos operacionais. Perfeito. Então, esse é um pilar, que é o pilar da proteção. O segundo pilar é o próprio planejamento tributário em si, certo? A ideia de uma holding trazer economia tributária ela é muito factível. Claro que depende de caso a caso. Você atua aqui com uma série de empresários, você sabe que você não pode chegar no empresário e indicar aqui ou questionar ele se ele está no regime tributário correto. Tem três. Somente você analisando a fundo a situação dele que você poderia opinar, né? Se ele está errado estando no simples, se ele está errado estando no presumido ou se ele está errado no real. A holding, da mesma forma, quando a gente fala em planejamento tributário, a gente busca identificar dentro da situação patrimonial e operacional daquela empresa se é possível, através de uma holding, a gente trazer algum tipo de economia tributária. E é muito comum, viu, Fábio, a gente trazer ali estruturas que geram essa economia. Um exemplo rápido aqui sobre esse ponto específico, só para fixar. Vamos pegar um empresário que tem uma empresa operacional, essa empresa operacional dele está tributando pelo lucro real, certo? É o ativo dele lá. E esse empresário, ele está utilizando um imóvel próprio da PJ. Ou vamos considerar o seguinte, vamos dizer que esse empresário está usando um imóvel que está na pessoa física, que é muito comum. Ou o imóvel está dentro da mesma estrutura, ou ele está dentro da pessoa física. Olha só, se você pegar esse imóvel, fazer um movimento dele, tirando da pessoa física e jogando ele para dentro do capital social de uma PJ, e essa outra PJ, que seria a holding patrimonial, ela poderia alugar esse imóvel para dentro do operacional e essa operação de aluguel ela vai trazer ali dedução de IRPJ e contribuição, ela vai jogar despesa para dentro da holding e ao mesmo tempo, por ser uma PJ, ela vai gerar crédito de PIS e COFINS para dentro daquela empresa. Então, em alguns casos, você tem uma economia significativa com um movimento, com a estruturação de uma holding, e aí que entra também o segundo pilar, que é o planejamento tributário. Então, dá para você fazer ali uma análise que pode efetivamente gerar redução de carga tributária para essa família, Legal. Certo? E o terceiro pilar, que é o seu questionamento, que é o planejamento sucessório. No planejamento sucessório, a holding ela se popularizou no Brasil atuando incisivamente com a ideia de que ela geraria benefícios da sucessão. E, de fato, indiscutivelmente, um dos pilares da holding é esse, vai gerar economia na tributação. Né? A questão da sucessão, ainda que eu não leve em consideração tão somente a economia tributária na hora de se realizar uma organização da sucessão através da holding, ainda que eu não tenha uma redução significativa de custo, a ideia por trás da holding não é tão somente gerar redução de custo. A ideia é o quê? Estruturar a sucessão de modo a garantir perenidade aos negócios. Entendi. Então, quando a gente fala de planejamento sucessório dentro da holding, a gente tem efetivamente a redução de custos tributários na hora de se doar cota de capital social, na hora de se recolher ITCD, que é o imposto devido ali, no caso de doação, é o ITCD, o imposto estadual, que incide sobre doações ou causa mortes. Então você tem uma redução, certo? A depender da estratégia que você utiliza, e mais que isso, você consegue trazer regramentos para dentro da sucessão, como por exemplo, poxa, eu tenho filhos, e eu sei que um filho meu, ele tem uma habilidade, ele é mais proeminente na área de gestão, certo? Esse filho, ele está no dia a dia, no chão de fábrica aqui comigo. Então, na sucessão, utilizando-se da estratégia que a holding oferece, você tem condição de estruturar isso, falar, olha, na minha sucessão eu quero deixar esse filho aqui como gestor dos meus ativos, dessa empresa operacional. Vamos dizer que eu tenho uma filha que está mais inserida num contexto de investimentos, certo?
Então eu posso trazer uma disciplina legal para dentro da holding, para dentro dessa estrutura de planejamento sucessório. E isso a gente faz por meio de um protocolo familiar, isso a gente pode fazer por meio de um memorando vinculante de entendimento, isso a gente pode fazer por meio do acordo de cotista, que é muito utilizado dentro das holdings. Então, para fins de planejamento sucessório, Fábio, nós temos tanto a economia tributária na hora de se implementar, a doação, na hora de se organizar a sucessão, quanto a possibilidade de você trazer disciplinas legais. Eu sempre falo o seguinte, que uma empresa hoje, para ela garantir perenidade nos negócios dela e sair da estatística brasileira, que fala que muitas empresas, 70% das empresas quebram ao transferir o patrimônio para a segunda e terceira geração. Então, para você sair da estatística, eu penso que os valores dos patriarcas, que foram quem colocou a mão na massa, sabe? Quem iniciou o negócio, quem tinha a ideia formatada na mente, faz muita diferença para você garantir essa perenidade. E a ideia da holding, com essa proposta de planejamento sucessório mesmo, ela vem nessa linha. Legal. Imprimir dentro da alteração contratual que seja, certo? Imprimir dentro do acordo de cotista, dentro de um protocolo familiar, os valores principais que tiraram muitas vezes aquela empresa de uma pequena empresa e transformaram ela de uma empresa grande. Sim. Entendeu? Porque, naturalmente, esses bens eles vão ser repassados para a segunda geração, e se a segunda geração não tiver em mente, não tiver a visão clara desses valores que foram impressos lá atrás pelos patriarcas, às vezes é onde ela vai se perder. Então nesse exemplo eu estou garantindo a continuidade dos negócios. Exatamente. E que eu acho que o propósito principal de uma holding, né? Porque daqui um pouco, quem começou lá atrás deu todo o suor, uma vida de trabalho para conquistar e organizar e transformar num grande negócio para a próxima geração. Exatamente. Muitas vezes, vamos desfazer disso aqui tudo e... Sim. Não, e aí para isso você tem ferramentas que a holding lhe possibilita, né? Nós temos, a holding ela trabalha com o quê? Quando você estrutura uma holding, você estrutura uma regra de planejamento sucessório, você vem ali com cláusulas de proteção, certo? Que assim, uma grande preocupação hoje dos empresários, muitas vezes que a gente atende ali no escritório, é o quê? Poxa, doutor, mas se eu doar as minhas cotas de capital social, eu vou ficar dependendo dos filhos, né? Ou seja, se eu for implementar um planejamento sucessório, eu vou ficar na mão dos filhos. Em qualquer momento, meu filho pode pegar e falar assim, agora é meu e você... Exatamente. Por quê? Porque na prática, Fábio, quando você doa um bem, de fato, você deixa de ser o proprietário dele. Mas aí você tem ferramentas, você tem estratégias que a gente chama de estratégias de segurança baseado em sistema de gatilhos, certo? Que é o quê? Você, dentro da estrutura da holding, estabelecer ali algumas regras. Por exemplo, quando você doa uma cota de capital social, você doa ela, mas com uma reserva de proteção. Aí você coloca as cláusulas que você entende por bem. Uma cláusula, por exemplo, de impenhorabilidade da cota. Se o meu filho tiver um problema, essa cota não pode ser penhorada, certo? Uma cláusula de inalienabilidade, o meu filho não pode vender essa cota. É dele, está no nome dele. Se você pegar o contrato social na junta comercial, você vai ver que está no nome do filho. Em contrapartida, a cláusula de inalienabilidade impede que ele venda, certo? Mesmo na falta do... Então, aí que entra a questão do sistema de gatilhos, né? O sistema ele é baseado em gatilhos e a morte é um dos gatilhos. Entendi. Certo? Então, faleceu, cai a trave, cai o gravame, certo? A partir do momento que faleceu, se não tiver uma disposição em contrário, por exemplo, entrando aqui já nessas cláusulas, existe uma cláusula chamada lock-up, que é uma cláusula que impede, inclusive, a segunda geração de alienar aquelas cotas. Isso é uma cláusula que é utilizada em planejamentos patrimoniais, principalmente no agronegócio, porque o agro ele tem um ativo muito rico que são as fazendas, né? Sim. E o patriarca ele tem um apego, tanto financeiro quanto emocional por aquilo, certo? Então assim, a gente vê em muitos casos de planejamento patrimonial a instituição de uma cláusula de lock-up. Olha, meu filho, eu vou doar para você, mas você não vai vender. Isso aqui vai ter que passar para os seus netos.
e N. Aí depois os netos Não, poderiam. aí os netos né? poderiam, exatamente. Que Mas bacana. isso é interessante, é aí que funciona o sistema de gatilhos que a gente chama. Agora, olha só que interessante, vamos levar em consideração, o Fábio, que seja um casal. E normalmente quando a gente faz uma hold, a gente faz a proteção para o casal, certo? Na morte de um, a gente utiliza algumas estratégias e gatilhos que, enquanto o outro estiver vivo, não pode fazer nada ainda. Vamos levar em consideração que a gente montou uma estratégia para determinada família e fez a doação da nua propriedade das cotas para os herdeiros. Perfeito? Doou as cotas de capital social da holding para os herdeiros. Depois eu vou falar um pouquinho para você, Fábio, de como é que funciona a estrutura, para ficar um pouco mais fácil vocês visualizarem isso. Mas vamos levar em consideração que um determinado fazendeiro, ele tem as propriedades dele na pessoa física, certo? Ele constituiu capital social com essas propriedades, ou seja, ele incorporou elas no capital social de uma PJ. A partir do momento que ele incorpora elas no capital social de uma PJ, quem passa a ser dono dessas áreas são a PJ, perfeito? Aí ele pega essas cotas de capital social numa estratégia de planejamento sucessório e doa aos filhos, certo? Ele e a sua esposa. E acontece um óbito com ele, mas a esposa dele permanece. Esse sistema de gatilhos, ele assegura que a esposa permaneça no controle daqueles ativos até que ela faleça. E aí existem estratégias para você implementar isso, né? Eu sempre falo o seguinte, hold não tem receita de bolo, né, Fábio? Que você pode, tipo assim, replicar. Eu fiz uma e eu replico. Eu fiz uma para o João, eu vou replicar ela para o José. Não tem como, né? Então você tem que sempre analisar o contexto familiar. Para cada cenário, para cada caso, é feito um estudo e uma estratégia específica. Exatamente. Legal. Então ali a gente vai, dentro da necessidade da família e do medo, né, das dores que aquela família apresenta, a gente vai estruturando algo de forma bem personalizada mesmo. Perfeito. Por exemplo, tem situações que a gente coloca dentro de uma alteração contratual uma opção de recompra, certo? Vamos dizer que é uma família que ela está insegura com aquele processo. A opção de compra, ela autoriza essa família a desmontar o que ela montou, certo? O que seria essa opção de compra? Quem investe no mercado financeiro conhece muito bem, né? As call option, certo? Nada mais é que uma call option dentro de um contrato social de uma empresa limitada. Então são estratégias de empresas, né, de grandes corporações que a gente consegue trazer ela para empresas familiares. Você conseguiria, né, quem tem a holding com uma estratégia dessa, consegue desfazê-la com baixo custo. Um baixíssimo custo, né? Consegue reservar para si, eu dou o meu patrimônio aos herdeiros, mas eu reservo para mim uma opção de compra dessas ações. Certo? Eu posso recomprar essas ações por valor nominal, eu posso recomprar com deságio, até porque eu doei a nua propriedade das cotas, mas garantindo usufruto vitalício, garantindo inalienabilidade, que eu comentei, garantindo incomunicabilidade. Comunicabilidade é o quê? É que as cotas doadas compõem o ativo do cônjuge na falta do meu filho, na falta do donatário. Então eu doei para o filho, meu filho morreu, vai para o cônjuge? Não. A cláusula de incomunicabilidade impede que essa cláusula se comunique com o cônjuge. A cláusula de reversão, meu filho morreu, beleza, eu vou acionar a cláusula de reversão e esse patrimônio vai retornar para o meu patrimônio. Ou seja, aquela doação vai ser revertida ao doador. Entendi. Certo? E aí tem outras, tem cláusula de mandato em causa própria, tem a própria opção de compra, tem golden share, que são as cotas ouros que a gente pode criar com poderes, né, disciplinados no contrato social. São todos instrumentos jurídicos. São todos instrumentos jurídicos, legais, ancorados no Código Civil, ancorado na lei das SAs. Então nós temos base legal para todo esse sistema aqui. E uma outra dúvida. O brasileiro gosta muito de imóvel. Principalmente falar assim, cara, eu vou começar a adquirir aos poucos, ao longo da vida, imóveis para locação. Sim. Beleza. Quando eu tenho imóvel na pessoa física, eu posso pagar até 27,5% de imposto de renda. Perfeito. E se eu adquirir esse imóvel na holding, eu já tenho uma holding, eu adquiro na holding, ou depois eu transfiro para uma holding? Legal. Eu tenho alguma vantagem nisso? Então, a holding, ela se popularizou no Brasil
por causa desse ativo que o brasileiro gosta, né, como você comentou, né, que é o ativo imobiliário, né? No Brasil faz muito sentido você ter imóveis, né? Porque é um patrimônio que tende a apenas se valorizar. Se você analisar, ele sempre ganha da inflação, ele sempre valoriza acima da curva de juros, então é interessante, né? Hoje é interessante você ter imóveis no Brasil. A renda locativa dos imóveis, ela é um ponto que eu acho que dá para a gente até entrar um pouquinho rapidamente aqui nas principais alterações que a gente está tendo nisso, né? Acho que quem está acompanhando aí em rede social tem visto que fala-se muito num aumento tributário, em razão da reforma tributária das receitas locativas, né? Então, basicamente, o cenário atual que nós temos, se você tem um imóvel hoje alugado pela pessoa física, você está dentro da tabela das alíquotas progressivas do imposto de renda. Hoje, qualquer renda acima de R$ 5.000, ela já é tributada a 27,5%. Tem uma dedução que você pode estruturar ali, mas vamos levar em consideração esses 27,5%, certo? Hoje, se você alugar o mesmo imóvel utilizando uma pessoa jurídica, a sua carga tributária vai cair para 11%. Nossa. Ela pode chegar a 14% hoje, certo? Pós-reforma tributária. Como todos sabem, nós estamos passando, já estamos iniciando agora um período de transição tributária, né? Nós estamos abandonando a sistemática antiga do PIS e COFINS, do ICMS, do ISS, do IPI, e nós estamos entrando para a estruturação, para a reforma tributária que trouxe ali o IVA Dual, que é um imposto baseado na não cumulatividade plena do imposto, e trouxe ali uma alteração profunda no regramento tributário no Brasil. E, para nossa surpresa, né, não era a ideia inicial dessa reforma, né? A ideia da reforma era o quê? Era a tributação de consumo, mas a gente viu ali na implementação, na regulamentação da reforma tributária, impactos significativos para a receita locativa pós-reforma tributária. Uma delas é o quê? Hoje, na pessoa física, o imposto que incide sobre a renda do aluguel que você recebe, que a família recebe pela casa, pelo apartamento, ela é tributada única e exclusivamente por imposto de renda na pessoa física, certo? Não há que se falar nem em ISS, não há que se falar em ICMS, certo? Não há que se falar em qualquer outro tributo ou imposto ali das pessoas jurídicas, PIS, COFINS, enfim, você está restrito tão somente à alíquota de IRPF. A partir de 2027, com a implementação do IVA Dual, a receita de locação ela vai passar a ser fato gerador do IVA Dual, da IBS. Então nós vamos ter um incremento de tributação a partir de 2027 de mais ou menos 8,5%. A partir de 2027. Acima do IR. Exatamente. Então vamos fazer o cálculo aqui. Se você hoje paga 27,5% alugando um imóvel na pessoa física, a partir de 2027, esse tributo vai passar a ser 35,5% ou por aí, certo? 36%, porque a gente ainda não tem a alíquota definitiva, certo? Mas você vai enxergar aí um aumento significativo na carga tributária. Mas assim, eu não quero parar por aqui, senão eu vou deixar todo mundo assustado, tá? Essa reforma tributária, ela tem ali algumas hipóteses que não se aplica o regime do IVA Dual, certo? Então, quem que vai pagar mais imposto na pessoa física a partir de 2027, certo? Só quem tem mais de R$240 mil por ano de receita advinda de locação de bens móveis, de arrendamento e outra receita imobiliária, certo? Ou quem tenha acima de 3 imóveis alugados. Então, vamos lá, só para fixar. Se você tem 4 imóveis, ainda que a sua receita seja menor de 240 mil por ano, você paga IBS. Se você tem 4 imóveis. Se você tem 3 imóveis, você está dentro do limite de corte. Você pode ter 3 imóveis e ter ali 239.999. Você não paga o IBS, você não é contribuinte do IBS. Agora, se você tem 4 imóveis, você pode ter 150 mil de receita que vai pagar. Ou você pode ter um imóvel que tenha mais de 240 mil de receita por ano e que você já vai ser contribuinte do IVA Dual. E dentro do contexto da Hold, Fábio,
Hoje, numa pessoa jurídica, eu comentei com vocês que é o quê? 11,43% a 14%, 14,5% mais ou menos, uma média. Tá? Mesmo com a implementação da reforma tributária, a tributação do rendimento de aluguel nas pessoas jurídicas, e aí numa holding, propriamente dito, você vai ter ali uma alíquota aproximadamente de 16%. Então você vai pagar menos da metade do imposto obtendo receita alocativa dentro da PJ, ao invés de você manter ele na pessoa física. Então é muito interessante. Então essa era uma dúvida que eu já ia te fazer uma pergunta. Mesmo com a reforma, normalmente ainda vale a pena? Vale muito a pena. Hoje, se eu levar em consideração hoje, é interessante, certo? Porque se a minha receita for acima de 5 mil, eu saio de 27,5 e pago 11. Sim. Perfeito? 11,40. Com a reforma tributária, na pessoa física, se for contribuinte, lembrando daquelas regras que eu comentei ali, com a reforma tributária na pessoa física você vai pagar 35%, é muito imposto, hein, Fábio? Muito imposto. Na pessoa jurídica, você vai pagar uma média de 16%. Pode ser um pouco variável, e as duas elas são variáveis a partir do momento que for definida, de fato, as alíquotas do IVA Dual, que a ideia, né, o que está se construindo é que essa alíquota vai ser de 28,5% do IVA Dual. Então, a partir do momento a gente vai ter, que for definido, a gente vai ter exatamente qual vai ser o impacto disso, mas a gente sabe que não vai ser menos de 8%. Tá? Sim. Então, aí, de 35 para 16, eu penso que é interessante, sim, né, quem está recebendo receita de aluguel aí e é contribuinte, né, que não está ali dentro da faixa de isenção, fazer uma análise. Sim. Não diga assim, não, corra e faça uma hold. Não é assim que funciona, né, Fábio? Sim. Faz uma análise, faz um estudo, conversa com um contador, conversa com um advogado que atue na área tributária, que ele vai conseguir fazer um cálculo ali e entender, poxa, aqui é melhor a gente sair, aqui é melhor a gente ficar, aqui é melhor incorporar, certo? E falando nisso de carga tributária para uma locação, sempre foi exigido na pessoa física uma locação ser declarada no imposto de renda. Porém, não era muito fiscalizado. Exatamente. A partir deste ano, a Receita vai começar a analisar o endereço que você coloca na tua declaração de imposto de renda. Porque é o seguinte, imagina que você coloca no endereço e aí a Receita está cruzando essa informação com o cartório. E ela vai conseguir analisar o seguinte, espera aí, essa pessoa me disse que mora nesse endereço. Esse imóvel é dela? É de propriedade dessa pessoa ou da esposa? Opa, não é. Tá, será que ele mora de favor, né? Peraí. Exatamente. Tá, mas é de propriedade, estou morando num imóvel que é de propriedade do Edson. Ô Edson, peraí. Por que você não declarou aqui o teu aluguel? Não recebo aluguel, não, peraí. O Fábio está morando de favor na tua casa? Então, assim, a Receita hoje, com inteligência artificial, com a computação, processamento, integração entre sistemas, as ferramentas de fiscalização estão muito, muito mais otimizadas. Exatamente. Né? Exatamente. O advento do Pix, né? A Real Digital, né? Drex, enfim, uma série de ferramentas. Não é que está se criando uma nova lei, existe a reforma tributária, sim, mas nessa questão de impostos, de recolher, sempre teve. Exatamente. Só que agora está começando a apertar o cerco e ser mais fiscalizado. Exatamente. Isso aí, de fato, é uma realidade a partir de 2026, eu falo. Esse ano foi criado um cadastro, uma espécie de CPF imobiliário. Né? Foi criado o CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que já a Receita Federal já tem a intenção de fiscalizar essas operações. Sim. E a ideia é que todo imóvel, seja ele urbano ou rural, tenha um CIB. Então, prefeituras, cartórios vão ter que se adequar, vão ter que trazer essas informações claras nas matrículas de qual é o CIB. Quem que está morando naquele imóvel. Exatamente. E aí, como é que vai ser? Né? A ideia é que, já foi regulamentado isso na Receita Federal, a Receita Federal está investindo pesado em Big Data, em análise de dados, em sistemas de inteligência artificial para conseguir pegar aí situações em que está havendo aí uma sonegação fiscal, certo? E o que tem acontecido?
A Receita Federal ela vai fazer diversos cruzamentos para identificar se o imóvel que você está, de fato, está regularizado. Que tipo de cruzamento? Vamos levar em consideração que o meu escritório ele está no nome de um terceiro, o imóvel, mas eu estou alugando, eu não declaro, o terceiro também não declara, é muito comum, vamos pensar que seja assim. Um acordo certo? de cavalheiros. Um acordo de cavalheiros entre eu e o locador e pronto, fica assim. A questão é, a partir do momento que eu abrir uma PJ naquele imóvel, a sede da minha PJ vai estar naquele imóvel, certo? E vai estar identificado um CIB. Outro detalhe, se eu transferir a conta de energia desse imóvel para o meu nome, já vai haver uma vinculação, vai ter um novo cruzamento que vai identificar, poxa, vem cá, mas você está no imóvel do terceiro, mas não tem nenhum tipo de contrato de locação, arrendamento ou qualquer tipo de cessão desse imóvel e não há declaração de renda locativa. A Receita Federal ela vai conseguir cruzar de diversas formas. E aí mensalmente tem um PIX. Exatamente, vamos levar em consideração que daí tem uma recorrência de um PIX de uma conta para outra. E isso, convenhamos, né, Fábio? É tudo informação que a Receita Federal ela já tem. É fácil de ela conseguir, né? Hoje mesmo, né? Nem precisaria da criação de um novo CID. A questão é que nós temos um Brasil, um país de proporção continental, né? Nós temos aqui 220 milhões de pessoas, então não é simples, né, para que a Receita Federal fiscalize todo brasileiro. Mas o que vai acontecer? Esses cruzamentos aí, por exemplo, outra coisa, a pessoa declarou imposto de renda, ela lá na declaração de imposto de renda dela, ela informou o endereço dela e esse imóvel não é dela, certo? E aí também há a recorrência de uma transferência entre o dono. Resumindo, a Receita Federal vai levar isso em consideração, vai tributar isso, tem a previsão de multa tanto para o locador quanto para o locatário a partir de 2026. E quanto tempo que a Receita pode investigar para trás? Então, olha só, hoje assim, existe a prescrição, né, em matéria tributária que ela é de 5 anos. Então a Receita Federal ela pode revisar todas as operações de pessoa física ou jurídica até os últimos 5 anos. E há quem diga que ela deixa espera os últimos aqui para ter mais. E quando ela pega alguma irregularidade, ela vai vai aplicar multa, juros exatamente. E tudo mais. Se fosse só o imposto devido, né, aí até que tudo bem. Né, mas normalmente já vem a tributação, já vem o imposto devido, a depender vem multa de 100%, 75% de multa, e tem uma previsão a partir de 2026, se eu não estou enganado, Fábio, é de 20% até para o inquilino, certo? Meu Deus. Ou seja, o locatário ter uma previsão, se eu não estou enganado, de 20% sobre o valor sonegado. Se ele não declarar que está pagando. Exatamente. Então a Receita Federal ela está fechando isso. Sim. Já está fechando, então nós temos, por um lado, o aumento da carga tributária, advindo da reforma tributária, certo? E ao mesmo tempo nós vamos ver, né, a Receita Federal mobilizando um sistema para conseguir cruzar informações e evitar a sonegação fiscal. Então, quem tem imóvel hoje que vive de receita locativa, eu oriento que analise, né? Vai conversar com o contador, vai avaliar as possibilidades que tem para conseguir, para não correr risco desnecessário. Né? Às vezes o melhor caminho poxa, não declaro, até porque você não declarar hoje, a depender do valor que é um grande problema, né, Fábio? Com certeza. E você não declara, aí você tem tem receita para adquirir patrimônio. Né? Você não declara, mas você tem movimentação financeira, já é um risco. Você passa, tudo que você compra hoje está no cartão, praticamente tudo. Hoje existem as declarações, as Decred, que informam para a Receita Federal todos os lançamentos de cartão. Então, é ignorância da nossa parte achar que a Receita Federal desconhece a nossa vida financeira. Sim. Então, resumindo, outra coisa, o lastro. Você não tem lastro financeiro. Sim. Você quer comprar alguma coisa? Não tem, porque eu não declaro nada, não tenho imposto de renda, não faço nada. Então, na realidade... Você tem até o capital, mas você não tem lastro para... Exatamente. Né? Não tem crédito, né? Sim, sim. E aí, no Brasil, faz muito sentido você ter crédito, né? Com certeza. E me tira uma outra dúvida. Pensando em holding, é muito associado a uma offshore.
Qual que é a diferença de holding e offshore? É a mesma coisa ou são instrumentos diferentes? Então, vamos lá. Como eu te falei no começo da nossa conversa aqui, a holding ela é a estrutura que você monta, personalizada para aquele problema que você tem ou para aquela situação específica que você busca resolver, certo? Dentro das possibilidades de se estruturar uma holding, a gente tem a chamada offshore. Offshore nada mais é uma estratégia inserida dentro de um contexto de planejamento. Legal. Certo? Então, na realidade, offshore, também derivado do inglês, fora da costa, né? Nós temos as empresas onshore, que são as empresas que estão no país, certo? Eu posso criar uma holding aqui no Brasil, mas eu posso transferir as cotas da minha holding aqui no Brasil para uma empresa offshore, que não vai deixar de ser holding, ela é uma holding também. A diferença é que ela vai estar numa empresa offshore, fora da costa. Então, assim, ela é muito utilizada hoje em planejamento patrimonial, porque em algumas situações ela vai gerar alguns benefícios para você instrumentalizar a doação de cotas, a sucessão patrimonial. Aqui no Brasil, Fábio, a gente tem alíquotas de ITCD definidas com base na legislação de cada estado. Então, para todos os efeitos, hoje existem 27 legislações estaduais que tratam sobre ITCD. Aqui no Mato Grosso tem uma, e aqui a título de conhecimento, no Mato Grosso nós falamos de alíquotas variáveis de 2% a 8%. Temos uma faixa de isenção. Contrapartida, a partir de determinado patrimônio, a gente começa a pagar a alíquota de 2%, chegando à alíquota máxima de 8%. Então, para todo e qualquer patrimônio acima de 10 milhões de reais aqui no Mato Grosso, a gente já fala na alíquota máxima de imposto, que é 8%. Vamos pensar alguém que tem aí um patrimônio de 10 milhões, ele vai pagar mais ou menos uns 800 mil reais de ITCD, certo? É um valor significativo, certo? Então, aonde que em muitos casos se utiliza a estrutura, a estratégia de uma offshore? Quando a ideia é buscar uma solução que seja viável para reduzir esse tipo de carga tributária. Num exemplo desse, com esse patrimônio, chega de 10 milhões, a pessoa vai gastar 800 mil reais, quase 1 milhão de imposto, é aquele imposto causa-morte, né? Exatamente. Mais conhecido como causa-morte. Exatamente. A gente paga imposto de herança. A gente paga imposto até para morrer. Né? É verdade. O Brasil não perdoa nem o morto. Não sei se é mais caro para nascer ou para morrer. Exatamente. Mas vamos lá. Para ficar bem claro, em média, se essa família, família estivesse estruturada em uma holding, com todo o planejamento sucessório bem organizado, qual que seria a economia? Essa é uma pergunta difícil, hein, Fábio? É uma pergunta difícil. Porque depende muito, né, da estratégia, né? Assim, o que a gente mais fala, né, depois que vira advogado, é que quando a gente recebe as perguntas, a gente tem que responder com depende, né? Outras perguntas. Depende, né? Depende do que você quer, depende para onde você vai, né? Sim. Depende do perfil familiar, certo? Hoje existem N estratégias para você montar uma holding com esse viés de planejamento sucessório, certo? A gente fala desde as estratégias ordinárias, que eu chamo assim de feijão com arroz mesmo, que é o quê? Você pegar hoje o seu patrimônio, seja imóveis, seja cotas de capital social de outras empresas, transferir isso para uma PJ, uma holding que seja controladora, que é uma holding, por exemplo, uma holding pura, que ela só detém participação em outras empresas, certo? E você doar diretamente através dessa controladora essas cotas. Hoje, ela gera pouco benefício, pouca redução tributária para você fazer esse processo. Tem discussões e discussões que a gente poderia ficar aqui até 8 horas da noite tratando sobre isso. Né? Tem correntes e correntes, mas existe uma discussão que parecia infindável quanto à base de cálculo do ITCD na doação de cota de capital social, certo? Quando a gente fala em causa-mortes, que foi o que a gente acabou de exemplificar aqui, poxa, morreu 8% acima de 10 milhões aqui no Mato Grosso, 800 mil, beleza, está definido ali, pessoa física, a base de cálculo do valor é o valor de mercado dos bens. Inclusive, quando você faz um inventário, né, a grande maioria das situações há necessidade de um laudo de avaliação homologado pelo juiz que serve como base de cálculo.
para aplicação de ITCD pelo Estado. A legislação estadual normalmente fala, né, que a base de cálculo do ITCD na sucessão causa-mortes é o valor de mercado do bem homologado pelo juiz, certo? Agora, quando a gente fala de holding, aí a gente tem N correntes, N discussões. Aqui no Mato Grosso, São Paulo, por exemplo, também tem muita discussão. E a discussão mais pesada que a gente tem nisso e que, de fato, é o ponto X de uma redução ou não de carga tributária, é quanto à interpretação do que seria patrimônio, valor patrimonial da cota. Certo? Porque a lei ela fala o seguinte, ô Fábio, quando fala de base de cálculo para doação de cota de capital social, aplicar-se ao valor, o seu valor patrimonial. A grande maioria, aqui no Mato Grosso fala isso, Estado de São Paulo, alguns estados já vão mais a fundo e explicam o que é valor patrimonial. Que seria o valor do capital da empresa. Exatamente, aí é que entra a grande discussão, né? Aqui no Mato Grosso, muitos vendem essa ideia de que a base de cálculo para doação de cota de capital social é o valor patrimonial da cota e valor patrimonial é o PL da empresa. É o patrimônio líquido, ou seja, você pega lá o balanço patrimonial da empresa, você tem passivo menos ativo e você chega no valor do PL, é o patrimônio líquido da empresa, certo? Isso, para a estratégia de holding, se passasse 100% assim, sem risco nenhum, seria fantástico, Fábio. A redução eu posso assegurar que ela é significativa. É difícil eu te falar um percentual, que depende muito do caso a caso. Mas vamos exemplificar aqui para ficar mais fácil compreender. O Fábio, há 15 anos atrás, comprou um terreno por 30 mil reais, aqui em Rondonópolis, certo? Um terreno grande. Esse terreno hoje, ele se valorizou e ele vale 2 milhões de reais. Eu vou jogar alto. Um terreno grande, foi comprado há muito tempo atrás e pronto, valorizou. Quando você constitui capital social de uma PJ, a ideia é que você leve esse imóvel pelo valor de aquisição para dentro da holding, que é o que a gente chama de valor histórico. Certo? É os 30 mil da época. Exatamente. Então, olha só, acompanhe o meu raciocínio e a lógica da redução tributária na holding. Se você está levando um imóvel que você adquiriu por 30 mil reais para uma PJ, você está constituindo 30 mil cotas de capital social nessa PJ, independente se esse imóvel vale 2 milhões hoje. Certo? Você está levando ele pelo valor histórico. Se você seguir a lógica de que a doação vai ser feita pelo seu valor patrimonial, e o valor patrimonial é o valor do PL da empresa, digamos que você criou uma holding tão somente para doar a cota de capital social. Então você transferiu um imóvel que vale 2 milhões de reais para dentro de uma PJ por 30 mil reais, de forma legal. Inquestionável isso, Fábio. Quem falar que isso é ilegal, está fora, tem que estudar um pouco mais. Na realidade, tem previsão legal. A Lei 9249 de 95, que é a que instituiu o imposto de renda no Brasil, estabelece no artigo 23 que eu tenho a opção de levar esse imóvel pelo valor histórico ou pelo valor de mercado. Porém, se eu levar pelo valor de mercado, a lei fala que aquela operação ela é fato gerador de imposto de renda sobre ganho de capital. Então, quem vai fazer holding, grava isso. Tá? Sempre leva pelo valor histórico. Raríssimas exceções você leva a valor de mercado. Perfeito. Certo? Mas olha só, levei o imóvel pelo valor histórico, digamos que eu fiz a doação das cotas de capital social pelo valor do PL. Está vendo a economia que você teria? Você vai doar aqui no Mato Grosso, digamos que você doe por 30 mil reais, que é o valor nominal e é o valor do PL, certo? Aqui no Mato Grosso você não paga nada de imposto para doar isso. Mesmo que o bem que compõe essas 30 mil cotas é 2 milhões de reais. Está avaliado em, né? Exatamente, está avaliado em. Então, isso é o que vendem, certo? Porém, assim, eu entendo bastante arriscado você trabalhar dessa forma pelo seguinte, que a gente já tem tanto decisões jurisprudenciais que estão rechaçando isso, considerando que é o valor de mercado das cotas. Nós temos aqui no Mato Grosso até nota técnica da Secretaria de Fazenda indicando que para doação de cota de capital social, a base de cálculo tem que ser o valor de mercado dos bens, necessitando uma avaliação. No estado de São Paulo, muita gente fazia o quê? São Paulo a gente tem um pouco mais de segurança jurídica sobre esse tema. Então, o que muitos empresários faziam, Fábio? Eles criavam uma empresa patrimonial aqui, certo? E levavam as cotas de capital social dessa empresa patrimonial aqui do Mato Grosso para uma empresa de São Paulo.
uma controladora em São Paulo, e fazia uma doação das cotas de capital social lá em São Paulo pelo valor do PL. Só que lá a gente tem ainda uma jurisprudência um pouco mais pacificada nesse sentido, que reconhece que a legislação do Estado de São Paulo determina que a base de cálculo da doação de cota de capital social é o valor patrimonial que corresponde ao PL. Então, muita gente fazia esse movimento aqui, levando as cotas lá para São Paulo e doava lá em São Paulo. É o que a gente chama de eleição de domicílio fiscal, certo? E que é interessante, é uma estratégia bacana. Porém, nós já tivemos agora, recentemente, decisões do STJ que estão reconhecendo que a base de cálculo também, nesses casos lá em São Paulo, deve ser o valor patrimonial das cotas, que é o valor de mercado das cotas. Perfeito. Que é ali a necessidade de fazer uma avaliação para chegar na base de cálculo e aí se tributar em cima disso. Eu comentei de você fazer em São Paulo. Olha só a título de informação, que lá em São Paulo a alíquota é 4% do IPCB. Aqui eu falei que é 8% a máxima, certo? Patrimônio acima de 10 é 8%. Lá não. Lá a alíquota é 4% para todo mundo. Tem uma faixinha de isenção lá, tá? Com base nas UTFs do Estado. Mas basicamente é 4%. Vamos levar em consideração que você vai pagar de fato um imposto cheio. Se você sair do Mato Grosso e levar para São Paulo, você já paga metade do valor. Certo? No pior cenário, né? No pior cenário. E outra, tudo dentro da legalidade. Sim. Certo? Agora, olha só, quer ir adiante? O estado do Amazonas ainda é 2%. Nossa. Então, olha só, com o movimento, criando uma controladora onshore, que a gente estava falando offshore, em algum estado... Nem precisou de sair. Nem precisou. Mas tirando o patrimônio aqui do Mato Grosso, levando ele para uma controladora, por exemplo, no Amazonas, você está reduzindo para 1/4 o valor do seu imposto da doação. Nossa. Então é muita diferença. E aí que entra também as regras da offshore. Tem gente que faz esse movimento para sair da tributação aqui do Brasil e levar isso para lá fora. Regimes, os RTFs, que a gente chama, que são os regimes de tributação favorecida. Perfeito. Também conhecido como paraísos fiscais, né? Sim. Então você leva muitas vezes o seu patrimônio para uma offshore e lá, eventualmente, nesse país que você cria essa empresa, tem uma tributação favorecida para doação. Tem lugares que nem cobram imposto de doação. Entendi. Certo? Tem lugares que não cobram. E o bacana é que esses bens do exterior não podem ser objeto de tributação de doação aqui no Brasil. Então a gente já tem isso definido. Beleza? Agora olha que legal. Que legal assim, é eufemismo. A partir de 2026, essa discussão que eu falei para você que tem hoje aqui no Mato Grosso, lá em São Paulo, de que é o PL da empresa, que é o valor patrimonial da cota, a partir de 2026 não vai mais existir. Por quê? Porque agora o Congresso Nacional votou o PLP 108 e no PLP 108 eles macetaram aí o empresário nessa história aí. Por quê? Eles agora fixaram como base de cálculo para doação de cotas de capital social o valor de mercado das cotas, inclusive o fundo de comércio. Fundo de comércio. O fundo de comércio vai ser o objeto de avaliação para se chegar na base de cálculo da cota de capital social para doação. Por isso que a gente vê assim um movimento muito grande hoje para o povo correr fazer holding em 2025. Embora nós estamos aqui em outubro já, né? Mas a gente vê que tem muita gente assim correndo para fazer holding em 2025, porque a partir de 2026 a base de cálculo vai ser o valor de mercado, vai ser objeto de avaliação, certo? Então se você jogar o mesmo exemplo do bem do imóvel que você jogou por 30, que vale 2 milhões, certo? Vai ser os 2 milhões. Agora, digamos que você jogou a Tecnobit também, né? Nas cotas de capital social da controladora, eles vão querer avaliar a Tecnobit. Eles vão pegar primeiro o ativo da Tecnobit. Não, o ativo da Tecnobit vale tanto. Mas quanto que vale a marca Tecnobit? Quanto que vale o fundo de comércio da Tecnobit? Que é representado pela marca, pelos ativos intangíveis, pelo fluxo de caixa, pela carteira de cliente. De chegar nesse número. Você está entendendo? Está entendendo como é que está ficando? Mas assim, a gente tem outras estratégias para reduzir carga tributária, Fábio. Muita gente utiliza a própria cessão onerosa de cota de capital social, eu costumo utilizar, tem alguns que utilizam os seguros para sucessão empresarial, tem a offshore,
tem formas, certo? Sim. Existem formas, né? Eu costumo usar a seguinte analogia para dentro do direito tributário e para esse tipo de planejamento, né? Eu falo assim, é um rio que corre, né? Se você vir represar o rio ali, fechar ele ali, ele vai represar, ele vai alagar e vai abrir um buraco aqui e vai passar lá. Então, eu acho assim que o governo ele vai vir para cobrar, mas vão aparecer novas estratégias, cada vez mais novas estratégias, né? Eu acho que vai incentivar muito as famílias com um pouco mais de patrimônio irem para paraísos fiscais, certo? Montarem estruturas offshores para fugir disso, entendeu? Então, eu creio que vai haver esse movimento aí, Fábio. Sim. E assim, ó, tudo que eu aprendi hoje, né, e repassando para os nossos clientes, os empresários, né, parceiros, eu consigo perceber o seguinte: é você jogar o jogo com as regras na mão. Exatamente. Né? Eu estou jogando o jogo, tudo que nós falamos aqui é dentro da legislação, é você fazer o correto, da forma como a lei obriga, mas sabendo jogar o jogo. Exatamente. Bom, beleza, eu tenho esse formato, esse instrumento, eu vou por aqui. Não, mas se eu fizer essa outra estratégia eu tenho benefícios, eu tenho isenções, eu tenho, né, mais vantagens tributárias. Exatamente. Assim, a gente sempre faz uma distinção, né, do que é evasão fiscal, do que é uma elisão fiscal, né? Uhum. E a elisão fiscal, ela é legal no Brasil, não existe norma anti-elisiva no Brasil, certo? E o que seria a elisão fiscal? Você utilizar das brechas legais para você implementar uma estrutura que favoreça você. Sim. Seja ela de forma tributária, seja ela uma questão contratual, enfim. Sim. A elisão fiscal, aqui já no sentido específico de carga tributária, é a possibilidade de você utilizar, né, dentro das regras legais, instrumentos que vão gerar uma redução tributária para a sua empresa, para a sua família, para a sua empresa. Legal. E o que a gente faz quando a gente estrutura hoje um planejamento patrimonial familiar, né, uma holding familiar para uma família, é buscar essas brechas, certo? Para reduzir as cargas tributárias, considerando instrumentos legais, né? Evitar sempre instrumentos que vão ser caracterizados como uma fraude. Por exemplo, eu fiz uma compra e venda de cota de capital social. Eu estou instrumentalizando a minha sucessão com os meus filhos, fazendo uma cessão onerosa de cota de capital social. Espera aí, meu filho ele tem lastro financeiro para adquirir isso? Tem, ótimo, passamos pela primeira fase. Segunda fase, houve transferência dos recursos de uma conta para outra? Ou foi uma operação simulada? Ah não, a gente só fez um contrato e transferiu, pronto, mas dinheiro não veio para cá e o dinheiro não foi para lá. Entendeu? É um risco. Poxa, nós estamos diante de uma simulação de negócio, certo? Então, assim, sempre tomar muito cuidado com essas situações que podem ensejar o reconhecimento de uma simulação, de uma dissimulação ou de uma fraude. Tá? Então, a gente leva em consideração isso. Quando nós instrumentalizamos pelo escritório uma operação de planejamento patrimonial, a gente assim sempre coloca como condição. Se nós vamos utilizar o mecanismo de compra e venda de cotas, eu já deixo claro para o cliente, é o seguinte, vai vender as cotas por R$1 milhão, você vai precisar transferir isso. Tem como fazer isso? Não, tem. Beleza, então passa. Outra coisa, vai pagar capital social, constituir uma empresa com capital social em dinheiro, certo? Vai pagar capital social. Dinheiro sai da pessoa física para a PJ, abertura de conta, registro contábil, tudo certinho. Vai haver uma compra e venda de cota de capital social, seja por uma PJ, seja pela própria pessoa física. Quem está comprando vai ter que haver a transição financeira desse valor. Ó, dinheiro para lá, conta aqui, contrato, bonitinho. Por quê? Você tem instrumentos legais, certo? Mas ao mesmo tempo você tem que criar o compliance estrutural, a conformidade, para que, se houver um questionamento, você tenha como se defender, né, Fábio? E daqui a um pouco pode ter um questionamento anos à frente, não, está tudo documentado. Exato. E olha só, que interessante isso aí que eu falo assim,
acho que todos os planejamentos que eu falo, uma pergunta que todos os clientes me fazem quando a gente apresenta as estruturas, certo? Qual é o risco? Existe risco nessa aqui que eu vou pagar mais caro? Ou existe risco nessa aqui que eu vou pagar mais barato? Todas elas têm risco, certo? Então, assim, a gente tem que estar preparado com documentação para, se houver questionamento, a gente enfrentar ele. Eu não sou daquele que nada funciona, que está errado e que eu não tenho uma estratégia que faça uma redução. Não, desse jeito não funciona. Não, eu busco sempre o quê? Identificar formas que podem beneficiar o meu cliente, avaliando os riscos, fazendo gestão dos riscos. Qual é o risco que eu tenho nessa operação? Não, nessa operação eu tenho esse risco, mas qual é o benefício que eu tenho? Poxa, o benefício é esse. Recentemente, eu fiz o planejamento de uma família e a gente tinha um risco premente de um inventário, certo? Era um patrimônio relativamente alto e nós tínhamos uma perspectiva de gasto com o planejamento que era surreal, muito cara, muito alto mesmo, sabe? O valor para fazer doação de cotas era muito alto, certo? Passava de 15 milhões de reais para você doar, certo? E assim, por mais que a pessoa seja uma família que tenha muito patrimônio, se você chega com uma conta dessa, vamos montar o seu planejamento e está aqui, vai dar 15 milhões para você doar. Fábio, ele não vai pagar, ele vai enrolar, às vezes ele vai pagar 10 milhões para alguém e arrumar uma solução para ele não pagar, mas ele não vai pagar os 15 milhões. E aí a gente tem que entender, ter outras estratégias que possibilite você estruturar isso para o cliente e outra, uma análise clara de risco e resultado, risco-retorno, certo? Poxa, era uma situação seguinte, ou a gente deixa esse conjunto patrimonial grande ir para inventário, certo? Ou a gente utiliza alguma estratégia para pagar menos imposto que tem um risco, claro que tem. Pode ter um risco de um questionamento, nós vamos fazer tudo dentro da legalidade, mas se houver um questionamento lá na frente, pode acontecer de essa família ter que pagar alguma coisa. Então, é gestão de risco. Ainda assim, é mais tranquilo para determinada família ter que pagar alguma coisa lá na frente do que deixar os bens irem a inventário. Sim. Certo? O inventário, ele custa muito mais caro, infinitamente mais caro do que uma holding, certo? Ele leva muito mais tempo, ele gera muito mais burocracia para dentro de uma família, principalmente se for uma família que explora alguma atividade, seja operacional ou agrícola. Muito desgaste, né? É um desgaste absurdo. O custo é elevadíssimo, porque além de TCD, honorários advocatícios, custas cartorárias, muitas vezes são honorários periciais. Chega a ficar quantos por cento na herança? Olha, a gente tem aqui dados que entre custos diretos e indiretos, que a gente chama de custos ocultos, pode chegar a 40% do patrimônio hoje. 40%? Custo de um inventário. Pode chegar, certo? Não é uma regra, certo? Mas pode chegar. Por quê? Você tem os custos diretos, que é o ITCD, é a custa cartorária, é as custas processuais, certo? Aqui no Mato Grosso, 3% de custas processuais. E um detalhe, imagina um cenário que aquela família, o patrimônio dela está todo imobilizado, não tem liquidez. E os herdeiros não têm condições financeiras para arcar com os impostos. Vai ter que começar a desfazer de patrimônio. Exatamente. E desfazer de imóvel com urgência, você perde. Exatamente. Esse é o custo oculto que a gente considera, que não está no cálculo da holding. Certo? Ele está dentro dos 40%, por isso que eu comentei que ela pode chegar a 40%. Não é o custo direto dele. Vamos calcular aqui, 8% de ITCD, 3% de custas processuais, 11%. Vamos dizer que gere aí 1% de custas cartorárias, certo? 12%. 3% de honorários advocatícios, certo? Que é o mínimo. Vamos jogando baixo aqui, 3%. Se for muito patrimônio, senão vai ser 5%, 10%, até 20% de honorários advocatícios. Perfeito? Só que, nada, a gente tem de 15% a 20% desses custos diretos. Certo? Aí que entra o custo oculto, que é esse que você colocou, Fábio, que muitas vezes as pessoas não analisam isso, certo? Que é patrimônio imobiliário hoje, ele não é um patrimônio líquido. Você dá lá, um óbito, tem lá uma conta de R$1 milhão para pagar, de TCD, de advogado e tal.
Tendência é você ter que se desfazer de parte do patrimônio. Sim. Aí você tem pressa, você tem urgência para se desfazer disso. É um imóvel que vale R$2 milhões, você vai ter que baixar para 1,5, para tentar vender rápido, porque você está ali entre a cruz e a espada. Então, esse é o custo oculto, que a gente chama de custo de oportunidade. Né? Uhum. Porque você está com o imóvel, você precisa desfazer, você precisa de liquidez e precisa do dinheiro. Então, por isso que o inventário hoje ele custa muito no Brasil, certo? Então, se você for olhar por essa ótica, sem dúvida alguma, até a holding mais cara, no formato mais ordinário, ela ainda é mais interessante do que você deixar ir para o inventário, certo? Mas aí, o interessante é que você tem mecanismos. O que eu acho que o empresário tem que ter em mente existem mecanismos legais para você estruturar a sua holding pagando pouco imposto. Sim. Certo? Sim. Pagando muito menos do que o custo do inventário. Agora, vai muito da família, vai muito do perfil. Sim. Por quê? Se é um perfil mais arrojado, ele não liga de pagar pouco correndo um risco. Certo? Existe um risco, olha, pode acontecer um questionamento aqui, assim e tal, ele prefere correr o risco, pagando pouco agora e pronto. Agora, se é um perfil mais conservador, o que ele vai buscar? Ele vai querer mais segurança. Então, evidentemente que para quem quer mais segurança, vai acabar pagando mais caro. Mais caro. Por quê? Para estruturar e organizar. Exatamente, para estruturar e organizar. Porque quanto mais... para você garantir segurança jurídica, é o que eu te falei. Hoje você pode fazer esse modelo ordinário. Você pode fazer o exemplo do seu imóvel lá, que você pagou 30, que vale 2 milhões. Você pode fazer aqui no estado do Mato Grosso essa operação, na hora de doar as cotas de capital social, utilizar lá R$2 milhões como base de cálculo, se você quiser fazer. Você vai pagar mais caro, certo? E ainda assim tem risco, porque o Estado ele pode vir ainda e falar o seguinte, ó, você avaliou em 2, mas eu tenho aqui para mim que vale 3. Então, essa questão de valor, ela é muito subjetiva. Sim. Né? Ela é extremamente subjetiva, é discussão do dia a dia. Né? Eu tenho um carro, eu acho que ele vale 100, eu vou vender para você, você vai falar, não, seu carro vale no máximo 80. E no final das contas, o valor é aquilo que alguém está disposto a pagar. Né? O governo pode chegar e falar, pô, não é 2 milhões, é 3. Esse é um ponto bem interessante também. Tem alguém que está disposto a pagar 3? Exatamente. Não, na verdade é um consenso que vale 2 milhões, mas disposto a pagar, oferece 1,5 milhão. Exatamente. Você Mas o que adianta você avaliar em 3 milhões? Exatamente. Essa é a questão. Por isso que eu falo assim, que é muito subjetivo, né? Sim. Não existe uma regra, né, objetiva de você identificar. Agora sim, eu quero entender como é que vai ser a avaliação dos fundos de comércio a partir do ano que vem. Exatamente. Como é que vai ser, o quão subjetivo que vai ser essas avaliações. Sim. Então, assim, isso assim, a gente está falando de holding, mas o inventário ele vai estar sujeito a essas regras também a partir do ano que vem. Então, nós vamos ter assim, o que eu vejo? Uma família hoje que tenha patrimônio, eu, assim... não vendendo o meu peixe, o Fábio, mas eu entendo que cada vez é mais interessante para essa família avaliar algum tipo de estruturação jurídica. Sim. Tá? De um tempo para cá, de uns 3 anos para cá, eu trabalho com holding desde 2014, certo? Quando eu comecei a minha pós-graduação em Direito do Processo Tributário, eu já me interessei pelo lado de planejamento patrimonial e fui só incrementando a minha atividade nessa área. E assim... de um tempo para cá, de uns 3 anos para cá, eu parei de utilizar o termo holding, porque ficou algo tão batido e tão assim, poxa, é solução para tudo, que assim, algumas famílias, elas, tipo assim, perderam o interesse pelo tema, né? Não, todo holding, todo mundo faz e tal. Então eu passei a utilizar até o termo planejamento patrimonial familiar. Legal. Então, vou utilizar esse termo, planeje o patrimônio da família, organize patrimônio da família, porque você vai evitar problemas. E aqui, quando a gente fala de problema, não é questão só de custos, entendeu? São questões familiares, certo? Disciplina legal, como eu comentei ali, estabelecer, poxa, para quem que vai cada bem meu quando eu falecer? Sim. Isso você pode estabelecer dentro de uma holding. Poxa, quem dos meus filhos tem mais aptidão para tocar o negócio e garantir que esse negócio funcione? Legal. Outra coisa, olha só que legal.
vamos fazer o seguinte, eu quero criar uma holding, eu quero estabelecer aqui que para os meus filhos e os meus netos assumirem algum cargo estratégico da empresa, eles vão ter que passar por um caminho dentro da empresa. Por exemplo, se é uma indústria, eu quero que ele comece lá no chão de fábrica, certo? Ele vai começar lá para entender o processo, aí ele vai subindo, porque essa empresa vai ter lá um plano de cargos e carreiras dentro da empresa. Para que ele chegue na... Exatamente. Uhum. Então veja só que a gente costuma falar tanto sobre questão financeira, né? O quanto vai gastar, quanto vai economizar. Mas às vezes o que está por trás de um bom planejamento patrimonial não é somente redução de carga tributária. É garantir a perenidade do negócio mesmo. É olhar lá para frente e falar como é que eu vou imprimir os meus valores dentro dessa empresa e como é que eu vou fazer com que os meus filhos e os meus netos vivam isso. É claro que com as nuances do tempo que eles administrarem, que vai haver situações novas, mas eu quero que esses valores aqui fiquem impressos dentro da administração. Por quê? Porque essa empresa ela começou assim e ela cresceu assim. Sim. Então, e é um desafio principalmente para empresas familiares, né? Muito. Que assim, na verdade, o nosso principal cliente hoje da Tecnobit, Varejo Master, são empresas familiares. Né? Poxa, começou ali de uma família, aí esposo, os filhos estão ali na operação, ou algum parente, eles estão ali, começaram o negócio, é claro, depois vem terceiros, funcionários, né? Sim. E Edson, então assim, primeiro passo, não sei se, imagina o seguinte, sou empresário, tenho ou não patrimônio, tenho pouco, tenho muito, quero dar continuidade no meu negócio, não sei ainda se eu preciso e se é vantagem para mim estruturar, né, pensar em planejamento patrimonial, sucessório. Qual que é o primeiro passo? Vamos lá, eu acho que uma consultoria especializada, né? Legal. A ideia é, você tem a intenção de estruturar uma holding, não é uma tarefa simples, tá? Eu posso assegurar para vocês que às vezes assim, a gente vê, não, meu contador faz. Pode fazer, tranquilamente, o contador estudar bem ali as regras de transmissão de patrimônio, como é que funciona, beleza, vai funcionar. Mas existe muita coisa por trás hoje de um planejamento patrimonial. Então a minha dica é o quê? Está em dúvida, procure um profissional especializado. Certo? Hoje a gente tem vários advogados, temos escritórios aí focados na estruturação de planejamento patrimonial. Certo? Um bom profissional, ele vai passar por pelo menos 2 passos para te indicar se você é um candidato para uma holding ou não. Certo? Que a gente fala de uma boa análise de viabilidade, um estudo de viabilidade da holding e posterior ao estudo de viabilidade, a gente trabalha com uma análise estrutural, que é um croquis com uma análise comparativa, certo? Onde a gente simula modelos de estratégias, indicando ali quanto é que vai custar para você implementar isso, certo? Quanto de custo é carta horária, se tem cobrança de TBI ou não, quanto que você vai pagar com ITCD para implementar aquilo, certo? E o legal é o quê? Você fazer uma análise comparativa em o que você gastaria ao não fazer nada, certo? Poxa, eu vou gastar, por exemplo, R$200 mil para implementar uma holding, certo? Em contrapartida, eu vou gastar 5 milhões no meu inventário. Se eu não fizer nada. Olha aí, é interessante isso aí. Então, eu penso que hoje uma família que tem aí um interesse em aprofundar um pouco mais o conhecimento nisso, a ideia é, faça contato com um profissional especializado, que tem aí uma visão estratégica do planejamento e assim, que retire um tempo de qualidade com você. Porque a gente só consegue modelar uma estrutura se a gente sentar e começar a conversar. Mas e aí, como é que é a sua estrutura familiar? Quantos filhos? Quais empresas? Como que essas empresas se conversam? De onde você é? Olha só, para mim é muito importante saber as origens da família, certo? Eu comentei com você do domicílio fiscal. Então eu busco sempre saber. É comum a gente pegar empresas que na realidade, eles são naturais do Rio Grande do Sul, natural de São Paulo. Para mim isso faz muito sentido num contexto de planejamento patrimonial,
para a gente eleger eventualmente um domicílio fiscal, para pagar menos imposto para essa família. Sim. Porque para mim é muito mais tranquilo eu defender a legalidade de um domicílio fiscal aonde essa família tem origem, certo? Poxa, pega a certidão de nascimento dela, ela nasceu em São Paulo, tem mãe, tem pai em São Paulo, morou até os 18 anos em São Paulo, ou seja, você tem um histórico familiar dela naquele estado. Por isso que eu falo que é importante você ter um tempo de qualidade para o cliente, entender as origens da família, entender quem são as pessoas que são mais hábeis a tocar o negócio no futuro. Legal. E aí você, a partir disso, modelar algumas propostas. Show. Tá? Eu sempre faço o seguinte, eu apresento para o cliente pelo menos 3 propostas de planejamento, certo? A decisão de qual modelo que ele vai seguir é exclusivamente dele, sim, certo? Se ele quer aquele modelo mais comum, que gasta um pouco mais, mas ele é um cliente que prioriza a segurança. Se ele é um cliente mais arrojado, quer gastar menos, quer fazer um planejamento bacana, estruturado, bonitinho. Legal. Entendeu? Então eu acho que o caminho é esse, Fábio. E você falando de risco, tudo tem o seu risco, até não fazer nada, deixar como está. Exatamente. Eu acho que de todos os riscos, o maior é esse. É o maior esse, não fazer nada. Exatamente. O maior risco é de não fazer nada. Sim. Certo? Sim. Tem gente que fala assim, né, que quem tem CPF não deveria ter patrimônio, né? Quem tem CPF não deve ter patrimônio, certo? Porque CPF morre, CNPJ não morre. Né? CNPJ você dissolve, você liquida, mas não morre. Não morre, verdade. Certo? Então olha aí que interessante, essa é uma ideia que a gente... Bacana frase. Exatamente, quem tem CPF não deveria ter imóvel no nome. Sim, certo? sim. Mas é essa aí, essa é uma realidade, entendeu? Então, assim, em resumo, né, a gente identifica diversos benefícios em você ter hoje um planejamento patrimonial, certo? Alguns deles têm a ver com dinheiro, outros não. Outros têm a ver com valores, outros têm a ver com estratégia empresarial, certo? E só aqui pegando aquele gancho inicial que eu comentei lá, né, lá nos Estados Unidos, quando idealizaram a holding, a ideia era gestão, certo? A ideia era controle, era organização, entendeu? Ela foi adaptada e passou a ser vendida com muito mais afinco como uma estratégia de redução de carga tributária. Sim. E que fique claro, tá? É uma estratégia de redução tributária, mas em contrapartida ela é uma estratégia de perenização do negócio familiar, certo? Você garantir legado, que é diferente de sucessão, né? Que é diferente de dinheiro, né? Com certeza. Então, no contexto amplo da palavra, é você garantir que você tenha uma posteridade, né? E essa posteridade seja tranquila com o patrimônio que você constituiu. Legal. Edson, muito obrigado pela tua presença. Foi muito esclarecedor, né? Poxa, são muitas... para quem não é da área, né? Para quem não é especialista em direito tributário, assim, vem um monte de interrogações, né? A gente vê na mídia, ouve falar de holding, planejamento e, cara, valeu mesmo. Obrigado. Fábio, estamos aí, cara, estamos à disposição. E já deixo aberto o convite para outras oportunidades. Cara, sempre que precisar, enfim, seja aí na área de planejamento, seja na área fiscal e tributária, né? Enfim, eu assim, sou um apaixonado pela área de planejamento, sabe? Eu trabalho com isso há bastante tempo e assim, nós encontramos assim, um nicho do escritório na área de planejamento. Legal. Temos famílias lá que a gente estrutura desde planejamentos imensos, muito grandes, com famílias grandes também, com vários filhos, com outros tipos de estruturas. Aquela empresa familiar, aquela família menor que tem ali um conjunto de patrimônio razoável e que tem a intenção de organizar, né, de estruturar, de já deixar organizada a questão sucessória. Então, assim, hoje é um trabalho que a gente foca bastante e identifica aí como algo que tende a beneficiar muitas famílias brasileiras. Tem um ponto que eu gosto de, estudando esses dias atrás, Fábio, eu estava analisando assim, o porquê que tem muitas empresas nos Estados Unidos que são empresas familiares que estão há 150 anos no mesmo segmento empresarial, que já passaram por 3 a 4 gerações. E aqui até uma mensagem final para a gente trazer isso para a visão familiar
e assim, para a visão empreendedora como um todo. Perfeito. Certo? Lá nos Estados Unidos, eles têm uma cultura de estruturação, de planejamento e de organização familiar, certo? Eles começam com crianças desde pequeno, fazendo contratos, documentando algumas regras, né? Quando a gente fala de holding, na realidade muitas vezes você tirar tudo que está desenhado na cabeça do empresário e colocar isso para o papel, para você organizar isso. Sim. E uma das chaves para o sucesso dessas empresas familiares nos Estados Unidos que perenizaram seus negócios, que estão lá no mesmo segmento há 150 anos, foi essa cultura organizacional. Então eles pegam lá o filho está com 6 anos de idade e eles vão colocar lá uma mesada para o filho, certo? Aí o que eles fazem? Vamos fazer uma mesada, eu vou instituir ali um valor para você, mas é o seguinte, vai ter uma contrapartida. Para você ganhar essa mesada, eu preciso que você faça as suas tarefas escolares, eu preciso que você ajude com isso. Beleza? Concordou? Não concordo, papai. Ok, agora vamos documentar e você vai assinar. Olha só que interessante isso, Fábio, porque daí você começa a criar uma cultura organizacional no filho que depois você vai ver o reflexo disso no futuro. Com certeza. Então, poxa, uma criança de 6 anos colocando o nomezinho dela lá num contrato de mesada onde ele se obriga a fazer as tarefas todo dia, entendeu? Onde ele se obriga a lavar a louça para a mãe, a guardar, a arrumar a cama, alguma coisa assim. Você já está ensinando e educando, porque depois de adulto você vive nesse cenário. Exatamente. E aí assim, isso vai fazendo parte do dia a dia. Quando nos 14 anos, poxa, meu filho, você quer vai estudar numa faculdade boa e tal, beleza, vamos documentar isso, tal, vamos fazer isso. E tudo documentado, ou seja, você cria uma cultura organizacional nos filhos e você vê que essa cultura vai gerar um reflexo no futuro. Porque quando ele virar o gestor dessa empresa, a visão dele vai ser totalmente diferente do negócio. Entendeu? Vai entender que, poxa, negócio é o quê? Não é no fio do bigode, é preto no branco. Um negócio que tem que ser organizado. Então, assim, essa é uma cultura que nós, brasileiros, precisamos começar a aprender, a cultivar ela, de organizar as nossas estruturas. E a holding, ela não foge disso. É a forma que você tem de estruturar e de organizar. E é uma cultura que tem funcionado. Legal. Então, Fábio, agradeço aí esse espaço, esse tempo. Show de bola. Espero que tenha contribuído. Foi muito esclarecedor, muito bacana. Com a sua audiência, né? Opa, legal. Poxa, eu sei que assim, o tema ele é relativamente complexo, né? Falar de direito e processo tributário é complexo, falar dessas estruturas, né? Mas eu espero que tenha aí esclarecido ainda que minimamente aí como é que funciona uma estrutura, o quanto ela pode beneficiar uma família, para pelo menos trazer um interesse aí na sua audiência de buscar saber um pouco mais. Com certeza. Certo? E como que ela pode aplicar isso no dia a dia delas. Né? A minha ideia é essa aí. Legal. Edson, mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Valeu, Fábio. Obrigado.